Começo aqui pedindo as condições desse pronunciamento, saudando o senador Aécio Neves, todos os deputados federais aqui presentes, lideranças. Senhor presidente, eu começo exatamente a partir de uma fala que se encerrou há pouco do senador Aécio Neves, em que ele chama a atenção que o Partido dos Trabalhadores é intolerante. E eu gostaria, portanto, apenas de dizer que nesse instante gostaria do tempo para que pudesse... É importante o tempo, né? Eu pudesse tratar da mesma forma como aqui ouvi atentamente a fala do senador Aécio. Eu dizia que no dia 10 de fevereiro de 1980, em uma reunião histórica no Colégio Sion, em São Paulo, mais de 1.200 pessoas de quase todos os estados brasileiros se uniram em prol de um ideal: lutar por uma sociedade mais justa e democrática. Da união destas pessoas, lideradas por Luiz Inácio Lula da Silva, nascia ali o Partido dos Trabalhadores. Naquele já longínquo dia, praticamente ninguém imaginava que esse partido pudesse sobreviver, quanto mais chegar ao poder. O PT era uma espécie de criança muito pobre que muitos achavam que não passaria dos 5 anos de vida. O PT era, na realidade, como Lula e muitos outros excluídos, os quais, por algum milagre, conseguem sobreviver e chegar à idade adulta. O caminho percorrido, desde a criação do Partido dos Trabalhadores até a grandiosa vitória do presidente Lula nas eleições de 2002, foi árdua como a vida do próprio Lula. Com outros partidos e movimentos sociais, trabalhamos arduamente para derrotar a ditadura militar, organizar as classes trabalhadoras, enfrentar o poderio econômico da direita, romper o cerco criado por setores da mídia, construir uma plataforma política viável para o Brasil do século XXI e manter viva a bandeira da transformação social em uma conjuntura de hegemonia do pensamento único neoliberal, foram alguns dos desafios enfrentados pelos petistas. No entanto, o desafio de governar o Brasil nas condições nas quais ele se encontrava, era muito mais árdua. Acima de tudo, havia um imenso passivo histórico que precisávamos enfrentar. Com efeito, ao analisar a história recente do país, a história antes do Partido dos Trabalhadores assumir o governo, vemos claramente que, ao final do século passado, tivemos décadas perdidas. Falo aqui apenas para citar uma, da segunda década perdida. Foi a década dos anos 90, com um prolongamento no início desse novo milênio. Naquele período, o Brasil foi submetido ao experimento neoliberal que prometia a modernização do país, sua integração harmônica à globalização e a superação de seus graves problemas econômicos e sociais. Prometeu-se muito, mas pouco ou quase nada se cumpriu. Afora um relativo controle da inflação, aquele período não nos legou nada de substantivo e positivo. Ao contrário, herdamos um quadro de prolongado baixo crescimento econômico, aumento da vulnerabilidade externa da economia, incremento expressivo da dívida pública, aumento do desemprego e da informalidade no mercado de trabalho, falta de investimentos crônicos em nossa infraestrutura, baixo progresso no aperfeiçoamento da nossa democracia e uma incômoda e constrangedora posição subalterna no cenário mundial. Quem não se lembra das famosas visitas do Fundo Monetário Internacional? Nenhuma das 2 décadas perdidas deixaram um desafio monumental. As 2 décadas deixaram um desafio monumental que precisamos enfrentar. Lula, o Partido dos Trabalhadores que ele dirigiu, com o apoio do povo brasileiro, somando forças com outros partidos democráticos do nosso país, chegaram
à presidência da República, preparados para o imenso desafio de enfrentar a crise profunda do projeto neoliberal implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O que nos movia e motivava era a esperança. Não tínhamos medo, porque acreditávamos e continuamos a acreditar cada vez mais no Brasil. Hoje, abro aspas, hoje o Brasil votou para mudar. A esperança venceu o medo. Com essa frase, Luiz Inácio Lula da Silva traduziu o que representou aquela vitória de 2002. O retirante nordestino de infância pobre, que chegou à maioridade como operário metalúrgico e líder sindical, havia tornado-se presidente da República em um país que sempre foi governado pela elite. Sua ascensão coincidia com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, um líder diferente de um partido diferente. O Brasil já estava cansado da mesmice, indiferentes ao povo. Seu programa de governo, intitulado Um Outro Brasil é Possível, tinha como eixos o social, o democrático e o nacional. O programa de governo assumia o compromisso de impulsionar a constituição de um amplo mercado de consumo de massas, que promovesse a inclusão de milhões de brasileiros pobres, universalizasse as políticas sociais básicas e resolvesse de vez o drama histórico da concentração da riqueza no país. Na carta Compromisso com a Mudança, divulgada na noite da vitória, Lula dizia: meu coração bate forte, sei que estou sintonizado com a esperança de milhões e milhões de corações. Estou otimista, sinto que um novo Brasil está nascendo. E nasceu. Lula estava certo. Não é exagero, senhor presidente, senhoras, senhores senadores e os que nos acompanham pelo Brasil. Vivemos hoje em um novo país. Um Brasil muito diferente daquele que herdamos. Um Brasil bem mais forte do que aquele país vulnerável a qualquer pequena crise periférica. Um país que enfrenta com consistência a maior crise desde 1929. Um país que não vai mais de pires na mão ao Fundo Monetário Internacional. Um país que é credor internacional ao invés de ser devedor. Um país de classe média, em vez daquele país de miseráveis. Um país de quase pleno emprego, em vez do país dos desempregados. Um país soberano, em vez do país subalterno e periférico. Um país com universidades abertas aos pobres, aos negros e aos indígenas, em vez do país onde apenas parte das elites brancas tinham esse acesso. Um país que hoje come, trabalha, se educa. Um país que sonha. Um país que tem confiança em seu próprio futuro. Um país que inclui, em vez de incluir. Um país que cria cidadania plena para todos. Um país para todos os brasileiros, sem exceção. É isso que queremos e é isso que continuamos a construir. Assim, quando olhamos com objetividade para o decênio que se iniciou em 2003, nos deparamos, sem dúvida, com um período de grandes realizações. Vemos com grande nitidez uma década de profundas transformações, que mais do que recuperou o passivo das décadas perdidas. Uma década de reconstrução da nação, uma década em que o Brasil mudou. Senhor presidente, senhoras, senhores, senadores e senadoras, estes 10 anos de governo democrático e popular, encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, portanto, com os nossos aliados, mudamos a cara do Brasil. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem não quer ver. Os fatos estão aí. Não adianta brigar com a realidade. Alguns de nossos críticos, ao contrário, parecem estar sempre brigando com a realidade, que não os favorece. Parecem não conseguir entender esse novo e irrefreável Brasil que está sendo criado. Vivem imersos no mundo um neodinamismo tardio que não dialoga com o mundo real e com a verdadeira opinião pública. Um mundo de esquizofrenia política que não contribui para o diálogo democrático. Eles não veem o óbvio. Não veem o que o povo sabe enxergar muito bem. Não veem que hoje o Brasil é outro. Não veem que aquele país que servia apenas a uma pequena elite, a serviço apenas desta ou daquela região, não existe mais. Foi-se, acabou.
não tem volta. O país da desigualdade extrema não tem volta. Ao final da última década perdida, o Brasil, governado pelos que hoje tanto nos criticam, tinha apenas cerca de metade da população entre as chamadas classes médias. A outra metade era muito pobre ou miserável, irremediavelmente miserável. Mas após década de governos encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, com outros partidos democráticos, as classes médias, incluindo a nova classe média criada nos últimos anos, representam 84% da nossa população. 84% da nossa população. Aliás, um patamar que é exemplo no mundo. Senhor presidente, portanto, a grande maioria da população brasileira pertence atualmente à chamada classe média. Mas queremos mais. O sonho da presidenta Dilma de transformar o Brasil num país de classe média não está longe de ser alcançado e vamos chegar lá. Podem questionar tal classificação à vontade. Podem colocar em dúvida os limites da pobreza. Podem fazer o malabarismo estatístico que quiserem. A realidade irretorquível é que a qualidade de vida da população brasileira vem melhorando, e é isso que importa. Para o sujeito que antes não comia e hoje se alimenta bem, o que importa é a comida na mesa. Para a mãe que antes tinha os filhos na rua, o que interessa é que os filhos hoje vão à escola, graças ao Bolsa Família. Para a família que não tinha moradia, o que importa é o teto sobre a cabeça, obtidas graças ao Minha Casa Minha Vida e outros programas, no campo ou na cidade, em cidades grandes, médias ou pequenas, atendendo aqueles que mais precisam. Para o indivíduo que antes não tinha luz, o que faz a diferença é a energia chegando à sua casa graças ao programa Luz para Todos e pago pelo povo brasileiro, não como luz no campo, onde, inclusive, aquele beneficiado de baixa renda pagava junto com sua conta de energia o custo da instalação das redes de energia. Para o estudante pobre, que antes não tinha acesso ao ensino superior, o que importa é entrar na universidade com o auxílio do Enem, do ProUni e do FIES, ou mesmo na universidade pública. Para quem estava desempregado, o que faz toda a diferença é o emprego com carteira assinada, com salário garantido todo mês. Para quem não tinha mais esperança, o que importa é ter a possibilidade de sonhar com dias melhores e realizar tais sonhos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a oposição aqui, através do senador Aécio Neves, listou 13 pontos para criticar o PT. Eu teria milhares de pontos para criticar dos ressentidos e derrotados que não estão em sintonia com o Brasil real, com o Brasil que consagrou Lula e Dilma, com recordes de popularidade. E pontos que mudaram para melhor o Brasil, de um governo democrático e popular, começando lá atrás com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma. Mas vou ficar com apenas 45 pontos. Confesso que eu e minha assessoria também tivemos imensas dificuldades em resumir tantos pontos em apenas 45 itens. Mas vamos lá, senhor presidente. O que era esse país? Era um país pobre, senhor presidente. Pobre em todos os sentidos. O que era o PIB do Brasil? Em 2002, 500 milhões de dólares. O que é o PIB do Brasil em 2012? 2,6 trilhões de dólares. Eu estou falando, senhor presidente, de 5,2 trilhões de reais aproximadamente. O que era a distribuição dessa renda pela população? Em 2002, 2,8 mil dólares per capita. Nós estamos em 13.300 dólares per capita, senhor presidente. O que eram os investimentos em relação à taxa do PIB? Esse país investia 16,4%. Nós fechamos 2012, que muitas críticas foram feitas aqui, com 20,8% do PIB de investimento. O que era a produção desse país? 96,8 milhões de toneladas de grãos. Nós estamos falando de 165,9 milhões de toneladas de grãos. Geramos na última década 19 milhões de empregos formais.
Esse número foi de apenas 5 milhões dos governos do PSDB, senhor presidente. A taxa de desemprego brasileira atingiu 4,9% em novembro de 2012, o menor patamar da série histórica desse país. Lá em 2002, era 10,5%. Expandimos significativamente o poder de compra do trabalhador, em função da nova política de valorização do salário mínimo, senhor presidente. O salário mínimo teve aumento real de 72% entre 2002 e 2013. O valor do novo salário mínimo, que passou a vigorar em janeiro de 2013, de R$ 678, cerca de $340, injetará cerca de 33 bilhões na economia, segundo a estimativa do DIEESE. Senhor presidente, não é demais lembrar. O PSDB foi com ação no Supremo contra a política do aumento real do salário mínimo pelo crescimento do PIB. Aliás, não foi depois saber o resultado, e o Supremo deu como legal e constitucional a política que estamos praticando. Promovemos a inclusão bancária, um maior acesso ao crédito. Entre 2002 e 2011, o número de clientes bancários passou de 87 milhões para 174 milhões. A participação do crédito em relação ao PIB passou de 26% para 51%. Reduzimos fortemente as desigualdades sociais. E aqui, senhor presidente, o senador Lindbergh quis colocar na pauta exatamente isso. Porque, dentre tantas coisas que aconteceram de positiva, essa é aquela que mais nos anima. A tendência de diminuição consistente do coeficiente Gini reflete o crescimento relativo da renda na parcela da população mais pobre. Veja, senhor presidente, o índice que mede a desigualdade, nós conseguimos ter redução de 16,6%. E o mais importante, reduziu mais para os mais pobres. Os 20% mais ricos nesse período cresceram 7%. 0,7%. Os mais pobres cresceram 91%. E isso é que faz com que a gente tenha a redução da desigualdade. Promovemos forte redução da pobreza com o aumento da mobilidade social, saindo pessoas que estavam na miséria. A presidenta Dilma acaba de tirar agora, num ato que a celebrou ontem, os últimos 2,5 milhões que estavam assim na miséria e que estavam no cadastro do Bolsa Família. Com isso, nós temos agora um desafio de ir atrás dos últimos 700 mil pessoas que estimamos persistir na miséria. Eram 36 milhões, senhor presidente. Eram 36 milhões de pessoas, estou falando aqui de seres humanos. O programa Bolsa Família, senhor presidente, agora completou 9 anos, já tendo beneficiado mais de 50 milhões de pessoas. Quanto preconceito contra esse programa! Veja o que enfrentamos para a aprovação desse programa. Nesse período, tornou-se um modelo de programa de transferência de renda no mundo e está entre os mais reconhecidos pela ONU. Com o aprimoramento do Bolsa Família, com o Brasil Carinhoso, com o Plano Brasil Sem Miséria, chegamos ao final de 2012, portanto, nesse patamar que acabo de dizer. É inegável, senhor presidente, a revolução na educação. O que tivemos, por exemplo, de cuidar a começar do professor, o piso nacional da educação. Eu era governador do estado do Piauí. Lembro-me do diálogo com o PSDB encabeçando uma ação contra o piso nacional da educação. E eu dizia ao meu colega Aécio Neves, então governador de Minas, dizia ao governador de São Paulo, se o Piauí pode pagar o piso nacional da educação, que estado brasileiro pode dizer que não pode? Que estado brasileiro pode dizer que não pode? Está o governador Wilson Martins, nesse instante, pagando 15% acima do piso da educação no estado do Piauí. Portanto, criamos o Fundeb, e aqui reconhecemos a importância da criação do Fundef no governo do PSDB. Então, senhor presidente, o papel da educação profissionalizante e tecnológica. Nós tínhamos ali um país em que era proibido a expansão do ensino técnico. Essa era a realidade do Brasil. Criamos 214 novas unidades de Instituto Federal até 2010 e vamos prosseguir agora para poder trabalhar novas 208 unidades até 2014, lá em Alagoas, lá em Minas Gerais, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, lá na região Norte, em todas as regiões.
Significa isso, senhor presidente, a ampliação para mais 600 mil estudantes em todo o país, 2,1 milhões de vagas para jovens trabalhadores em cursos profissionalizantes, além disso a criação do Pronatec, além disso parcerias para as escolas técnicas estaduais, com equipamentos, com laboratórios. Nós estamos falando aqui da ampliação do acesso através da expansão e interiorização da universidade. Alegrete do Piauí, senhor presidente, uma cidade de 5 mil habitantes, ali o cidadão poder fazer desde o ensino infantil ao ensino superior e a pós-graduação no modelo da Universidade Aberta do Brasil. O ProUni, com mais de 1 milhão de estudantes no Brasil, pessoas da classe mais pobre podendo sentar ao lado dos mais ricos, somente eles poderiam estudar numa faculdade privada, podem sentar hoje lado a lado. E o que mais orgulha, me disse essa semana, na conversa a presidenta Dilma, poder saber que são os melhores alunos dessas faculdades. Lá atrás tinha um preconceito. Eu quero dizer, senhor presidente, a conquista da Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016, reflete essa mudança. É um outro Brasil. É um outro Brasil que aceita e cumpre desafios. Todos os dias ficam falando, não é como se a gente não cumprisse, a gente cumprindo as metas. Achamos bom, inclusive, porque nos ajuda a trabalhar ainda mais fortemente. A cultura que chega a cada rincão desse país, através de pontos de cultura e tantas outras coisas. O Sistema Único de Saúde, que é um grande desafio, mas ninguém pode deixar de reconhecer os avanços que tivemos. A mortalidade infantil que caiu. A mortalidade infantil, que era de 29,7, que morriam antes de completar um ano, e caiu nessa década para 15,6, 58% de redução. Quase 20 mil farmácias populares. O SAMU, presente hoje, garantindo atendimento em 2.528 municípios. Sem interromper Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder arrematar a sua intervenção, seria muito bom, porque o tempo de Vossa Excelência já está... Como eu disse, senhor presidente, a oposição aqui conseguiu 13 pontos. Para mim foi um sacrifício muito grande encontrar apenas 45 para citar aqui. Poderia citar milhares, senhor presidente. Poderia citar milhares, mas não posso citar aqui o combate que fazemos, né, à política sobre drogas, em relação às mulheres, aos negros. Aqui, me lembro aqui, não é, do contraditório aqui contra a política de cota. Essa semana a Folha de São Paulo divulga uma pesquisa. 64% do povo brasileiro é a favor da política de toda a cota. Toda a política de cota, melhor dizendo. Apenas 18% é contrário a toda a política de cota. Me lembro aqui nesse plenário recentemente, a posição contrária que foi aqui por eles defendida. A Comissão da Verdade, a Lei de Acesso à Informação, o Sistema Brasileiro de TV Digital, ampliamos o comércio exterior, os superávites, fortalecemos e ampliamos o Mercosul, poderia falar longamente sobre isso, a integração América do Sul e América Latina, articulamos interesses dos países de desenvolvimento na ordem mundial, aumentamos extraordinariamente o protagonismo internacional do Brasil. Senhor presidente, que trabalhamos em relação à Amazônia, o saneamento básico, que fizemos aqui, há pouco se colocava ali. Você vai desconhecer, senhor presidente, a aplicação, os investimentos de 305 bilhões. Você vai desconhecer a BR-101, feita pelo PAC. É possível alguém deixar de ver as subestações, as redes de energia, essas obras de aeroportos, de portos, enfim, espalhadas em todo o Brasil? O programa Minha Casa Minha Vida, que todos duvidavam que a gente ia cumprir. Entregamos já 1 milhão de moradias, agora a presidenta aumenta, vai além de 2 milhões de moradias, senhor presidente. O PAC, portanto, é uma realidade, senhor presidente. A desoneração que está aqui dos impostos, a redução na conta de luz, como foi lembrado aqui mesmo, eram contra, sim, trabalharam o tempo todo contra. Quando sentiram que não tinha jeito, colocaram a favor, senhor presidente. Essa é uma realidade. Falam da Petrobras, 21 bilhões de lucro, senhor presidente, 21 bilhões de lucro. 10 anos atrás, o lucro que era dado era de 8 bilhões de reais, senhor presidente, era de 8 bilhões de reais. Em 1999, 2 bilhões de reais, era isso. Empresa, inclusive falam, criando um problema para uma empresa nacional de porte da Petrobras. Quero já concluir, senhor presidente.
da Petrobras, colocando em risco uma empresa como a Petrobras. Como é que está quebrada uma empresa que está investindo 230 bilhões de reais? Uma empresa que lá atrás produzia 1,5 milhão, não é, de barris, agora alcança 2 milhões de barris. O pré-sal, senhor presidente, como é que a gente vai esquecer o papel que tem o Brasil hoje no mundo? Nós estamos nos colocando para participar da OPEP, senhor presidente, por esse potencial que temos, a indústria naval, o Código Florestal, a agricultura, a Polícia Federal, a política energética, a retomada da construção de usinas. Enfim, senhor presidente, o que eu quero aqui, infelizmente tenho que cumprir o regimento, mas eu quero dizer... Senador Wellington Dias, permite uma parte? O ponto principal, senhor presidente. Na sequência? O Brasil é outro. Quando a gente chegava, senhor presidente, em qualquer país do mundo, o brasileiro chegava muitas vezes de cabeça baixa. Hoje, um brasileiro ou brasileira anda em qualquer lugar do mundo de cabeça erguida, senhor presidente. A autoestima do nosso povo é elevada, é a elevação da autoestima do nosso povo, o que eu coloco como algo fundamental. Senador Paulo Paim, senhor presidente, apenas para concluir. Senador Paim, o senador Wellington Dias está falando de acordo com um compromisso feito pela senadora Ana Amélia como líder da bancada do PT. Infelizmente, Vossa Excelência, na condição de líder, fica impossibilitado de conceder a partes. E nós já prorrogamos, mas em seguida, logo depois da ordem do dia, nós daremos a palavra a Vossa Excelência com muito prazer, senador Paulo Paim. Senador presidente. Se Vossa Excelência puder encerrar... Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação, tendo em vista que o senador Aécio falou, e agora, em nome do PT, está falando o líder, o Wellington Dias, seria para dar o mesmo espaço, pelo menos o mesmo número de senadores que poderiam falar, ou apoiando ou contestando o que ele está dizendo, porque aí nós estávamos estabelecendo o contraditório. Eu sei que Vossa Excelência tem razão, pelo regimento, ele está falando como líder e não há partes. No entretanto, como é uma conjuntura totalmente diferente, uma vez que ele está rebatendo em nome do PT um discurso da liderança maior, não é? E do PSDB, que é o Aécio Neves, gostaria que Vossa Excelência abrisse essa exceção. Será uma exceção, o regimento realmente não permite, mas que pelo menos o mesmo número de senadores pudesse falar apoiando ou não o senador Wellington Dias. Como encaminhamento dessa sessão e como critério para que ela pudesse evoluir garantindo a igualdade de oportunidades, a senadora Ana Amélia fez um compromisso de nós garantirmos por tempo igual, com prorrogação igual, a palavra ao senador Wellington Dias, para exatamente estabelecer o que Vossa Excelência está pedindo, que é o contraditório aqui no Senado Federal. Nós vamos tão logo encerra o senador Wellington Dias, conclua a sua intervenção, nós vamos realizar a ordem do dia. E em seguida, evidentemente, esse debate continuará. É bom para o Senado e muito bom para a democracia. Vossa Excelência, para encerrar a sua intervenção. Eu agradeço a Vossa Excelência e compreendo e quero aqui, nesse encerramento, inclusive me somando ao desejo de outros senadores, sim, nós aceitamos, senhor presidente, nós aceitamos o debate sobre tema definido, de forma abrangente, qualquer que seja a fórmula, nós estamos aqui. Tenho certeza que eu falo aqui não apenas pela liderança do Partido dos Trabalhadores, mas pela liderança de todos os partidos democráticos nessa casa. Nós aceitamos, achamos importante a proposta lançada aqui pelo senador Aécio Neves, com o compromisso da verdade. Uma verdade, por exemplo, foi dito aqui que o Partido dos Trabalhadores não assinou a Constituição de 1988. Quantas vezes propagam situações como essa? E aqui está o senador Paulo Paim, que, como os outros senadores da época, que assinaram. Nós tínhamos divergência.
e trabalhamos aqui democraticamente a luta por aquilo que acreditávamos, mas assinamos. Em segundo lugar, tratar também na política sobre isso. Aqui é a casa da política, é a casa da política. Digo pelo Partido dos Trabalhadores e tenho certeza por milhões de brasileiros. Nós temos orgulho das nossas lideranças, Nós temos orgulho de Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente. Nós temos orgulho do trabalho de Dilma Rousseff, o primeiro operário e a primeira mulher na presidência da República. Senhor presidente, veja que o presidente Fernando Henrique Cardoso, um líder reconhecido, muitas vezes o próprio PSDB tinha vergonha de tê-lo nos seus palanques. Nós não, senhor presidente. Nós temos orgulho. Então estamos dispostos a discutir dos programas e na política na hora que for combinado. Muito obrigado, senhor presidente.